Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula. Agora vamos falar sobre os hematomas. Muitos de nós, às vezes, sofremos alguns traumas, né? Temos aí algum tipo de lesão e aí percebemos a formação dos hematomas. Da onde vêm esses hematomas e por que eles acontecem? Os hematomas, gente, eles são resultados do extravasamento de sangue de vasos sanguíneos. Então, esses vasos, pelo trauma, foram lesados e, consecutivamente, há esse extravasamento sanguíneo. Pessoal, o cuidado imediato que nós temos de ter quando de fato ocorre um trauma é fazer a aplicação do gelo. Por que o gelo ele é muito importante? Porque o gelo ele faz com que haja a vasoconstrição. Então, num primeiro momento, esse vaso ele pode ter se dilatado pela agressão e quando nós vamos com a fonte fria, com as compressas frias, nós fazemos com que haja aí a vasoconstrição, esses vasos dilatados passam aí a ficarem mais relaxados e a partir daí trazer um conforto maior ao paciente, tá? Gente, esses hematomas eles precisam ser devidamente avaliados, porque sim, não vai parar simplesmente ali na liberação do hematoma e pronto, e acabou. O que pode acontecer? Em decorrência desse extravasamento de sangue dos vasos, pode acontecer um processo inflamatório de vasos sanguíneos chamado de flebite, tá? E como nós já falamos em um outro momento, todo processo inflamatório precisa da devida atenção. Então, nós temos que nos atentarmos aqui também em relação a isso, tá? Então, pessoal, quando o paciente ele tem hematomas, primeiro que assim, né? Vamos entrar num outro mérito. Nós temos que nos atentarmos aí à origem. Agora eu vou falar, porque eu tenho uma formação no qual eu trato ali, enquanto enfermeira, a gente estuda a fim de tratar das pessoas que sofrem violência, a fim de conhecer a mente do criminoso, para que assim possamos evitar possíveis situações criminosas que coloquem a sociedade em risco. Chama-se enfermagem forense, é muito legal. E a questão dos hematomas, né, nos nossos estudos, nós percebemos que eles precisam ser devidamente avaliados, tá? Porque na grande maioria dos casos, esses hematomas, eles serão decorrentes de atos de violência. Eu até preciso falar isso com vocês, já que vocês estarão ali no mercado de trabalho, tá? Estamos falando de patologia, mas a enfermagem é uma ciência holística, né? Ou seja, que abrange vários aspectos. Isso eu preciso falar a vocês, porque eu espero que vocês sejam profissionais, assim, com uma visão muito ampla das coisas, tá? E dentre essas visões que vocês precisam ter, né? Que não é apenas o óbvio, é essa questão dessa possível desconfiança de olhar quando um idoso aparece com muitos hematomas, crianças, mulheres, né? Essa população um pouco mais frágil que detém ali, que necessita dessa nossa proteção. Então, veja, observe se de repente esses hematomas, eles aparecem em várias regiões do corpo do paciente, se esses hematomas, eles estão com aquele aspecto de hematomas mais antigos, tá? Ou então, quando você pergunta ao seu paciente da onde veio aquele hematoma, ele perde um pouco sabe, a questão dele fica meio sem jeito de explicar. Então, isso é muito importante. Os hematomas, eles são decorrentes de traumas. Traumas são acidentes, né? Então, eu bato ali a minha mão, tá? Tem um hematoma. Mas em muitas situações mais complexas, eles estão atrelados a situações de violência, criança, idoso, mulher, adolescente. Então, atentem-se a isso, tá? Sempre tenham um olhar assim mais clínico, desconfiem de um modo que vocês não vão colocar a opinião de vocês no primeiro momento, mas façam uma investigação, converse sutilmente com o seu paciente, tente aí observar. Vai dar o banho? Observa, tal, e sempre comente isso com a enfermeira. Tá ok, gente? Então, vamos voltar aqui bem pro foco, mas eu acho isso importante falar a vocês, tá? Então, gente, os hematomas, eles precisam ser devidamente
tratados, como eu disse para vocês, porque eles podem evoluir aí a um processo de inflamação. E esse processo de inflamação, ele pode envolver dor, né? Conforme nós já falamos ali da questão da análise da dor, que a dor sempre vai indicar que algo não está bem, dor, edema e alterações nessa coloração, tá, gente? Normalmente os hematomas, eles tendem a partir ali para uma cor mais arroxeada. Quando tem um processo inflamatório significativo, ou ele vai para o vermelho, justamente por conta de todos aqueles eventos que nós vimos lá nos sinais flogísticos, ou então ele pode ficar preto, tá? Ou azulado. Então, atentem-se a isso, tá, gente? O cuidado que nós temos que ter, como eu falei para vocês, a aplicação da fonte fria, né, as compressas frias. Atentem-se aí, já que é uma região que está sensibilizada, para não causarem uma lesão no paciente. Por exemplo, a paciente idoso, se você de repente vier com a compressa fria direto, você pode lesionar a pele, né? Você pode fazer ali provocar uma queimadura. Então, é importante que vocês sempre coloquem uma proteção ali, né, envolver um paninho, claro, né, limpo, estéril, enfim, para trazer mais segurança ao paciente, tá, gente? Então, idosos, eles podem apresentar esses hematomas numa frequência também, então, assim, olhar clínico, né, a gente precisa ter diversos conhecimentos para supor o que pode ter acontecido ao paciente. Os idosos, eles apresentam muitos hematomas. Por quê? Os idosos, eles têm uma propensão maior a acidentes vasculares encefálicos, tem propensão maior a infarto agudo do miocárdio. Então, eles fazem uso de medicações que fazem com que o seu sangue fique mais fininho, né? Então, essa questão do sangue estar mais fininho é mais vulnerável a esse extravasamento dos vasos. Então, o idoso, nós temos que ter muito cuidado ao manipularmos também, tá? Justamente por conta dessa propensão a esse extravasamento do sangue. Então, os idosos, eles têm uma propensão muito maior. Pessoal, eu trouxe aquela informação daquele olhar clínico para vocês, porque eu acho super importante. Então, a gente tem que ter esse conhecimento científico, só que eu tenho que ter também essa visão social da coisa, entendem? Porque, de fato, a violência ela é muito presente no nosso país e muitas pessoas passarão, antes de qualquer situação, quando elas sofrerão todo e qualquer tipo de agressão, serão vocês que vão atendê-los. Então, é super importante, tá? Então, os cuidados, atentar-se mesmo nos hematomas, a questão da presença de sinais de inflamação, atentar-se aí na questão de promover ao paciente um ambiente de conforto, de tranquilidade, né? Principalmente quando é paciente mais idoso, porque aquela situação pode se tornar muito traumática a ele, tá? Existem medicações que são bem eficazes, que utilizamos pomadas como Irudoide, temos medicações naturais como arnica também. Essas compressas também ajudam muito, tá? A questão de diminuir a propensão da inflamação quando se tem um trauma e sempre ficar atento aí nessas possibilidades. Existem muitas possibilidades. Às vezes vai chegar um idoso para você com um monte de hematoma. Tenha um olhar clínico, tá? Tanto dessa parte, nesse cunho mais científico, como nessa questão social também, porque é o nosso trabalho, tá, gente? Porque nós estamos ali na linha de frente de tudo. Tanto as pessoas que passam por problemas de saúde, como das pessoas que passam pela violência, logo serão nós que seremos as pessoas que vamos atendê-lo, tá? Então, pessoal, nós temos que também verificar se esses hematomas, dependendo da gravidade, né, da intensidade, esse paciente aí ele pode ter outros sintomas, como tonturas, se de repente houve de fato um extravasamento muito significativo de sangue durante um trauma, consecutivamente, esse paciente ele pode apresentar tontura, então a gente tem que avaliar tudo isso, tá ok? Pessoal, professora fala demais.
Tem mais uma coisinha que eu quero dizer para vocês, que depois eu vou passar a questão de trabalhos, de provas, tá? Mas eu vou dar toda a orientação, tá bom? Pessoal, acho que por hoje já deu, né? Um grande beijo, muito obrigada pela atenção. Eu vou dar todas as coordenadas lá na plataforma. Muito obrigada.